seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete. E vamos juntos novamente refletir de maneira breve sobre a palavra de Deus no Evangelho do dia, que hoje é de Lucas, capítulo 12, versículos do 54 ao 59. No Evangelho de hoje nós ouvimos Jesus chamando os seus ouvintes a saber interpretar os sinais dos tempos, falando que eles conseguiam perceber quando viria a chuva, quando viria o calor, etc. Mas muitas vezes ficavam vivendo uma vida de hipocrisia porque não conseguiam interpretar que havia chegado o tempo de Deus e que Deus estava presente ali no meio deles. Isso acontecia justamente porque aquelas pessoas, mesmo tendo tanta sabedoria, que eram capazes de interpretar os sinais naturais, eram capazes de interpretar a palavra de Deus, mesmo assim se mantinham com o coração longe, afastado e diante de Deus, porque não queriam aceitar a pessoa de Jesus. Tinham tantas habilidades, mas ainda assim essas habilidades não eram consideradas porque, na verdade, eles queriam que o reino de Deus ou que a presença de Deus fosse ao seu modo, conforme a sua conveniência, e não de acordo com aquilo que Jesus estava ensinando. Por isso que Jesus os chamava de hipócritas. E isso é, sem dúvida nenhuma, algo muito grave nos nossos dias de hoje, porque também carregamos em nós tanta sabedoria. Conhecemos a palavra de Deus, conhecemos o reino de Deus, são tantas as formas que nós temos para poder conhecer e interpretar aquilo que a Sagrada Escritura nos ensina, para podermos entender tudo aquilo que o Senhor Jesus deseja de nós, tantos ensinamentos deixados pelos santos, pela própria igreja, tantas coisas que nós sabemos e que devemos reconhecer, mas que muitas vezes não queremos trazer para a nossa ação prática no nosso dia a dia, porque não nos convém. Infelizmente, quantas pessoas nós temos vistos que falam a respeito de Deus e da palavra de Deus e da vontade de Deus, etc., mas não de acordo com a vontade de Deus mesmo, mas de acordo com as suas próprias vontades e com os seus próprios desejos. Isso, sim, é hipocrisia. Nós temos que saber ler a presença de Deus, enxergar a presença de Deus, interpretar a presença de Deus e da pessoa divina, não do nosso modo como nos convém, como nos seria mais fácil ou melhor para seguirmos, mas de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos instrui e nos ensina, porque senão transformamos a palavra de Deus naquilo que é a nossa vontade e não a vontade de Deus e nos tornamos verdadeiramente hipócritas. É preciso voltar o nosso coração para Deus, para que a palavra de Deus nos transforme, nos leve a uma conversão verdadeira para fazermos a vontade de Deus, como é, sim, sem dúvida nenhuma, o seu desejo para todos nós. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.